Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo, sou trabalhador do Portal da Luz e hoje, último dia do ano de 2020, me cabe a missão, a tarefa de vir conversar com os amigos, de fazer esse bate-papo final de encerramento das atividades, das palestras doutrinárias, do Portal da Luz. A última palestra do ano de 2020, literalmente. Na verdade não se trata de palestra, é um bate-papo. Um bate-papo em que nós aqui nos reunimos para tentar refletir um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito das ideias da doutrina espírita, para que nós possamos crescer juntos, espiritualmente, nos auxiliando fraternalmente nessa caminhada de crescimento, de progresso, de evolução espiritual. Então é um bate-papo entre amigos. E para esse nosso bate-papo nós não podemos prescindir do amparo divino. E para isso, amigos, peço que inicialmente coloquemos os nossos copos com água à disposição aqui da espiritualidade, que com certeza vai nos amparar. Vai a partir das suas bênçãos nos auxiliar com muita fé, com muita confiança, para que essa água seja para nós um veículo de transmissão de boas energias, de fluidos benéficos, para o restabelecimento dos nossos corpos físicos, naquilo em que estamos necessitados, às vezes até para a cura de algumas de nossas enfermidades, de acordo com os nossos merecimentos. Para que esses fluidos também restaurem o nosso ânimo, a nossa vontade, os nossos bons propósitos para a vida, os nossos desejos de progresso, de melhora, que ele seja para nós um veículo de fortalecimento físico, emocional, moral, nesses tempos em que estamos vivendo, em que todos nós estamos profundamente comovidos, com o momento que estamos passando. Então que essa água seja esse veículo de transmissão dessas boas energias, que a espiritualidade com certeza irá com as quais, que a espiritualidade irá nos beneficiar nesta noite de hoje. E amigos, nós não podemos nos entregar à tarefa de falar sobre Jesus, de falar sobre a doutrina, de refletir e pensar um pouco mais profundamente, sem pedirmos a Deus a sua proteção, sem pedirmos aos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, àqueles trabalhadores espirituais do Cristo, sem pedir a eles o amparo espiritual, a inspiração, para que nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos que iremos compartilhar. Então, amigos, peço para que todos fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças, para que nós, numa atitude de humildade e de respeito a Deus, nosso Pai, Criador do Universo, aos amigos da espiritualidade maior, para que nós nos concentremos as nossas mentes e os nossos corações numa prece, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair quando em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque somente Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Então, amigos, feita essa súplica de proteção, de pedido de inspiração, vamos conversar um pouco a respeito do nosso tema de hoje, que é o encerramento do ano, né? Encerramento das nossas atividades, a preparação para o ano novo que se inicia. Mais um ciclo de nossas vidas que se encerra e um outro que está às portas, né, das nossas vidas, né? Já dizendo assim para nós, oi, 2021 já está por aí, não é? Estamos a poucas horas dessa transição do tempo. Então, amigos, 2020 não foi um ano fácil, todos sabemos, não é novidade para ninguém. Começou, como todos os anos, sem muitos percalços, mas depois fomos surpreendidos com essa doença, né, que se alastrou de forma pandêmica pelo mundo, que ceifou tantas vidas, que deixou muitas pessoas doentes, e que ainda está no seu processo, né, de desenvolvimento. E tudo isso, mais do que a própria doença, mas o pânico generalizado que ela desencadeou, provocou em muitos irmãos nossos outras doenças, doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, os processos depressivos, os processos de ansiedade, de que todos fomos vítimas. Todos. Não há, acredito que poucas pessoas não tiveram nenhum desdobramento emocional, digamos assim, um pouco mais negativo, em decorrência desse processo pandêmico. O Portal da Luz atendeu muitas pessoas nos seus plantões em crise de pânico, pessoas que nem mesmo com medicamentos conseguiam controlar a sua emoção, os seus sentimentos. Então, amigos, é muito importante que nós saibamos semear a esperança, semear a fé. Muitas vezes somos encharcados, né, contaminados com tantas notícias negativas, que acabamos fazendo parte desse processo um pouco mais mórbido de transmissão desse pânico. E precisamos entender que é preciso que esse pânico pare em nós, que nós não sejamos o agente dessa propagação. Talvez seja a primeira tarefa do espírita. E não se trata de dizer aqui que nós estamos negando o problema, a doença, as mortes, não é isso. Se trata de nós adotarmos uma postura proativa, de esperança, de fé. A fé básica do espírita é acreditar em Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus sabe de todas as coisas, e que nada nos acontece sem a permissão divina. Então, termos isso em nossas mentes e em nossos corações já é um fator de confiança, de fé, para que nós saibamos manter a calma e propagar a calma. Sim, olhar para todas as possibilidades. Nós temos agora notícias muito boas no final do ano, que há mais de uma vacina aí já quase pronta, né, para ser aplicada. Com certeza elas virão, apesar dos inúmeros conflitos ideológicos e políticos, as vacinas virão. Temos também medicamentos que estão sendo desenvolvidos, que são capazes de minorar, diminuir os efeitos da doença, as consequências, né, os sintomas graves, evitando a morte das pessoas. Já temos notícias boas nesse sentido.
Então precisamos ser agentes da propagação dessas notícias boas e evitar sermos os agentes da propagação do caos, do pânico. A sociedade vive de conflitos. Os conflitos que nós vivemos hoje não é novidade para nós. Eu não sou uma pessoa muito experiente, tenho um pouco mais de 40 anos, mas o mundo vive em conflito desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente. Os conflitos mudam os motivos, mudam as causas, mas eles estão aí. E nós sobrevivemos a todos. E vamos sobreviver a esse como humanidade. Se estiver no nosso caminho, né, a transição, a transição, né, do plano material, físico, encarnado para o plano espiritual desencarnado, através desse processo pandêmico para nós, temos que ter confiança na imortalidade da alma, na justiça divina. Temos confiança no processo reencarnatório, confiança de que Deus sabe de todas as coisas, que se aquilo estiver na nossa programação, o pânico não vai pedir. Muito pelo contrário, o pânico pode só nos deixar doentes. Então precisamos ter confiança em Deus, em Jesus, e sobretudo naquilo que a doutrina nos explica e nos ensina de maneira científica. A imortalidade da alma comprovada de maneira científica, a sobrevivência da alma, o processo reencarnatório, as relações que temos com os nossos amigos espirituais. Deus nos concede um anjo de guarda, nosso espírito protetor, que está ao nosso lado em todos os momentos, mas sobretudo nos momentos mais difíceis. O pânico que nós deixamos tomar conta dos nossos corações, muitas vezes, pode turbar essa comunicação entre nós, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos familiares, que fazem parte das nossas companhias espirituais diurnas, que estão ao nosso lado, torcendo por nós, vibrando, irradiando bons pensamentos, bons sentimentos, ânimo, fé. Então precisamos confiar naquilo que aprendemos com a doutrina. É como diz o Raul Teixeira, né? A doutrina espírita é para ser vivida, praticada. E sobretudo nesses momentos difíceis. Então, amigos, precisamos lembrar também que se a gente verifica o que a doutrina nos ensina, a gente verifica que não há nada de novo. E que esse processo pelo qual estamos passando, ele é natural e faz parte do nosso processo de progresso individual, mas também de progresso do próprio planeta. Todos sabemos, estamos no curso, no caminho da transição planetária. E quando vamos no livro A Gênese, lá no capítulo 18, item 7, nós temos uma mensagem muito importante que Kardec nos traz, que alivia os nossos corações e que mostra o quanto a doutrina espírita está mais atual do que nunca. E que mostra que o processo que estamos vivendo faz parte do processo de transição planetária. O processo desses conflitos ideológicos, né? desses conflitos de ideias, de maneiras de ver o mundo, porque não podemos negar, todos queremos um mundo melhor. Muitas vezes não concordamos com o caminho, mas todos no fundo querem um mundo melhor. Uns acham que tem que ser por um caminho, outros acham que tem que ser pelo outro, mas todos querem chegar ao mesmo lugar. Então, amigos, eu vou pedir licença que eu vou colocar o texto aqui para que nós leiamos juntos e reflitamos, para que nós fortaleçamos a nossa confiança naquilo que a doutrina nos ensina. Um minutinho, eu vou colocar o texto para nós aqui, só um segundinho, vamos ver aqui.
Aqui, ó. Eu vou sair da tela um pouquinho, tá? Tô aqui, mas só pra gente ler um pouco melhor, ó, vamos fazer assim. Então está lá no livro A Gênese, no capítulo 18, item 7. É um texto do Kardec, em que ele fala do processo de transição, tá certo? Está falando do processo de transição. Então, quero destacar este parágrafo que é muito importante. Olha lá. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando, ou seja, do processo de transição planetária, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Amigos, quero fazer um parênteses aqui, é justamente o que está acontecendo. Nós estamos vendo, todos queremos um mundo melhor, mas as pessoas, cada uma pensa de uma maneira, e isso faz parte da nossa natureza. Não somos iguais. Cada um tem a sua visão de mundo. O importante é que nós saibamos encontrar pontos de consenso, pontos de convergência. Porque muitas vezes as discussões ideológicas, elas nos afastam uns dos outros. Porque divergimos quanto aos caminhos, mas todos na essência querem a mesma coisa. Todos na essência querem alcançar um mundo mais justo, um mundo melhor, onde não haja fome, doença, miséria, onde haja justiça. O conflito está com relação ao processo, ao caminho, qual a direção tomar. E a doutrina vem nos dizer, vamos retomar o texto, de que esse conflito faz parte do processo de transição. Então, não há nada de novo. Não precisamos alimentar o pânico, o medo, a desesperança. O que precisamos é encontrar pontos de consenso a respeito dos valores básicos da vida, do amor, da misericórdia. Os caminhos nós podemos encontrar maneiras de convergência, não é? De encontrar um caminho que possamos alcançar soluções conjuntas que sejam mais justas possível. Então vamos voltar ao texto para dar continuidade ao nosso raciocínio. Então vamos lá. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, que é o que nós estamos vivendo. Muito mais até do que a própria pandemia, essas perturbações de divergências de ideias faz parte do processo de regeneração. Então ele diz: até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Olha o que ele diz agora, pessoal. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Amigos, as entranhas da humanidade estão em agitação. As ideias. Todos queremos um mundo melhor, mas que caminho seguir? Por onde alcançar esse mundo melhor? Jesus nos diz: ama o próximo como a ti mesmo. Faz pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Ama os teus inimigos. Perdoa infinitamente as ofensas. Esse é o caminho a ser seguido. E é o caminho que precisamos construir em nós, em nossas vidas diárias. Mesmo nesse processo pandêmico. Não podemos perder a fé nessas ideias, nesses valores do Cristo, que são os valores universais que precisam estar acima das ideologias, acima das visões particulares do mundo, acima dos interesses pessoais, acima dos conflitos ideológicos, que muitas vezes vemos colocados como sendo superiores ao interesse geral.
Então precisamos olhar para dentro de nós mesmos em primeiro lugar e nos pacificar, compreender que isso faz parte do processo. E isso não significa inação, não. Significa ação. Uma ação mais intensa sobre nós mesmos. Então a gente vê que a doutrina espírita nos mostra, nos ensina que nós estamos num processo natural. Que essa pandemia ela também faz parte desse processo. E que nós precisamos encontrar pontos de consenso nas ideias. Porque todos desejamos alcançar o mesmo objetivo. Que é esse que Jesus sintetiza com a ideia que ele chama de reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus, ele na verdade é um conjunto de ideias. É o amor, é a misericórdia, é o perdão, é o sentimento de fraternidade. É nós olharmos uns para os outros, não só para aqueles que estão dentro de nossas casas, mas para aqueles que estão nas ruas, muitas vezes sujos, muitas vezes abandonados numa calçada, entregues ao vício, ou mesmo para aqueles que estão nas penitenciárias, que provocaram às vezes tanto mal para as pessoas. E temos a consciência de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. E que nós não somos perfeitos. E que precisamos aprender a nos tolerar e a encontrar caminhos de convergência, caminhos de comunhão, não caminhos de divergência. Então, todas as ideias que nos afastam, que nos separam, elas vão contra esse sentido majestoso do reino de Deus, da fraternidade universal. Todas as ideias que nos colocam uns contra os outros, nos separando pela cor de pele, pelo sexo, pela questão de gênero, todas essas ideias elas vão contrariamente ao que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que nós precisamos aprender a deixar de lado essas questões transitórias. Porque todas essas questões são transitórias, porque no fundo somos todos espíritos. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E a matéria é transitória. Hoje somos brancos, ontem fomos negros, amanhã talvez seremos negros de novo. Hoje somos homens, amanhã seremos mulheres. O que importa é a nossa essência espiritual. E é para ela que precisamos olhar nas nossas ações diárias. E nas nossas ideias. Então, até que nós compreendamos essa fraternidade, esse sentido essencial da fraternidade, até que nós consigamos nos olhar como irmãos, viveremos esse conflito, discutindo a respeito de caminho, de forma, não de conteúdo. Então precisamos nos voltar para o conteúdo, para o que é essencial, para o que é infinito e definitivo, que é a nossa natureza comum espiritual, que é a nossa filiação comum, como filhos de Deus, como irmãos em Deus, e com Jesus Cristo na direção do planeta e na direção de nossas vidas. Então, para que nós possamos superar esses conflitos que vivemos, precisamos focar naquilo que é essencial. E Jesus, amigos, nós não podemos encerrar esse nosso bate-papo. Falamos de doutrina, falamos que a doutrina explica o momento que estamos vivendo, convida os amigos para que façam essa leitura mais aprofundada desse capítulo 18 da Gênese. E esse item 7, reflitam em casa a respeito dele. Certo? Dessa questão desses conflitos que estamos vivendo, que fazem parte do processo de transição planetária. Nós não podemos encerrar sem trazer Jesus. E eu escolhi uma passagem que é muito conhecida de todos. Mas eu vou destacar aqui, vou pedir para os amigos, vou destacar na tela, para que nós façamos a leitura em conjunto
e reflitamos a respeito do que, de como ela se encaixa nesse nosso bate-papo e no momento que estamos vivendo. Então vamos lá. Eu estou aqui no cantinho, quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Opa, aqui. Legal. Estou aqui no cantinho. Oi, mensagem. Não é essa, é esta aqui. Muito bem. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, verso 3. O contexto dessa passagem aqui é que Jesus, os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Eles estão preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus. E vem Jesus e diz assim para nós, que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor, é aquele que se faz mais simples. E ele usa a figura de uma criança. Porque a criança, Jesus fala de maneira simbólica conosco, na grande maioria das vezes. Às vezes ele fala direto, mas ele também usa a linguagem simbólica. E a criança, ela tem o símbolo da pureza de coração, o símbolo da confiança, né? Porque como somos crianças, quando somos crianças, nós confiamos nos nossos pais. Nos entregamos, nos jogamos nos braços deles, né? A tendência natural é essa. É lógico que há exceções, mas a tendência natural é essa. Então Jesus faz essa comparação com as crianças. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A conversão que Jesus pede para nós é a conversão de coração. É a modificação a respeito dos nossos valores. Hoje, alimentamos em nós os valores do mundo material. E Jesus nos apresenta os valores infinitos e absolutos e imortais do reino de Deus, que é tudo aquilo que vimos falando agora há pouco: amor, perdão, misericórdia, fé, confiança, fraternidade. Então, se nós não convertermos os nossos valores, substituindo os valores do mundo pelos valores do reino, e fazermos isso de maneira simples, de maneira porque a fé é com confiança, é confiar de que esses valores são os valores imortais e que vão nos conduzir à felicidade. É isso que Jesus nos pede quando ele diz assim: e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se nós não confiarmos nos valores do reino e nos entregarmos a esses valores como uma criança se joga nos braços do pai, ou seja, confiando, entregando todas as nossas atitudes, pautando as nossas atitudes com os valores do reino, nós não conseguiremos alcançar o reino dos céus. O reino dos céus, o mundo de transição é uma pontinha do reino dos céus. Por que é uma pontinha? Porque nele nós sabemos, ali predominará o bem. Haverá ainda o mal, mas o bem já será predominante em relação ao mal. Então é necessário que nós confiemos nisso, que nós entreguemos as nossas vidas para Jesus nessas ideias, na conversão das nossas ações, substituindo a tábua de valores, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, adotamos para as nossas vidas os valores materiais, negando a nossa essência espiritual. E Jesus nada mais faz do que nos convocar para que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares, que tomemos consciência da nossa natureza espiritual e que vivamos de acordo com os valores do Espírito humano, do Espírito de Deus, que são aqueles que Jesus nos ensina quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é amar as coisas do Espírito, e amar o próximo como a si mesmo, é viver os valores do reino nas ações nossas de cada dia. Então, amigos,
Vamos confiar em Jesus. Vamos nos fazer como crianças, nos entregar nos braços do Pai. Isso fazendo a nossa parte, transformando as nossas ações e superando as nossas limitações para que nós construamos esse mundo melhor. Amigos, essa é a mensagem que eu deixo nesse final de ano, nesse encerramento das atividades do Portal da Luz. Convido os amigos a estudar, nós temos os grupos de estudo do portal, que não pararam, estamos trabalhando online. Então, amigos, venham estudar, vamos confiar em Deus, vamos colocar aquilo que a doutrina nos ensina como pão nosso de cada dia. Confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, que nada está fora da sua visão e do seu amor. E que nós nos façamos como agentes propagadores da fé e da esperança, deixando de lado que já tem muita gente fazendo esse papel de difundir o medo, o pânico. Vamos confiar em Deus, confiar também em nós mesmos, na ciência. Logo mais teremos vencido essa batalha e sairemos dela mais confiantes na misericórdia de Deus e na capacidade humana de se superar, de construir um mundo melhor a cada dia. Muito obrigado a todos pela atenção, que Deus nos abençoe a todos e vamos agradecer por esse ano 2020, que foi um ano de muita aprovação, mas que também é de muito aprendizado. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Até